Em 1902, nas areias escaldantes do Saara, um engenheiro militar francês, chamado Georges Condat, observou algo que desafiava a lógica da sobrevivência humana. Enquanto seus homens sofriam com a sede e o racionamento severo, as tribos nômades mais antigas da região mantinham recipientes de cerâmica que pareciam transbordar de umidade, mesmo sem poços ou oásis por perto. O que Condat descobriu não foi um milagre, mas uma aplicação prática de física atmosférica que a engenharia moderna, em sua sede por lucro e infraestrutura complexa, decidiu enterrar profundamente sob toneladas de concreto e tubulações caras. Ele registrou em seus diários um dispositivo rudimentar, construído com nada mais que pedras selecionadas e argila porosa, capaz de extrair litros de água puríssima diretamente do ar seco do deserto. Hoje você é ensinado que para ter água, você precisa de uma conta mensal, uma conexão com a rede pública ou um poço artesiano de $1.000, mas a verdade é que você está caminhando sobre um oceano invisível. O céu acima de você contém mais água doce do que todos os rios do planeta combinados. E o segredo de Condat era simplesmente saber como pedir essa água de volta. Imagine por um momento um mundo onde a seca é uma escolha e não uma fatalidade. Onde o seu jardim prospera em pleno agosto sem que você gire uma única torneira. Isso parece impossível porque fomos condicionados a acreditar que a tecnologia deve ser complicada para ser eficiente. Mas a natureza não opera sob a burocracia das patentes. A razão pela qual você nunca ouviu falar do condensador de Condat é a mesma razão pela qual não se ensina autossuficiência nas escolas. Não há como colocar um hidrômetro no ar que você respira. Para entender a magnitude dessa descoberta, precisamos primeiro desaprender o modelo de escassez que nos foi vendido. O sistema atual quer que você veja a água como um recurso finito que deve ser transportado e vendido. Mas, para os antigos, a água era uma manifestação de energia e temperatura. O modelo moderno trata o solo como um deserto que precisa ser irrigado artificialmente, mas Condat percebeu que a própria terra é um radiador térmico massivo. Em uma floresta nativa, as pedras e as raízes profundas agem como ímãs térmicos que puxam a umidade noturna para o seio da terra. No entanto, nossas cidades e jardins modernos são projetados para serem resistentes a esse fluxo. Usamos materiais que refletem o calor de forma errada e solos compactados que isolam a umidade em vez de convidá-la para entrar. Quando você pavimenta o seu quintal ou usa vasos de plástico que não respiram, você está cortando o cordão umbilical elétrico e térmico que liga o seu ecossistema ao ciclo da água infinito. Você está tentando operar um sistema hidráulico sem pressão. O condensador de Condat funcionava sob o princípio da respiração mineral, um conceito que a agronomia industrial ignora porque prefere vender sistemas de gotejamento de plástico que quebram em 2 anos. Ele descobriu que certas pedras, dispostas em uma geometria específica, criam um microclima de baixa pressão, onde o ponto de orvalho é atingido mesmo em temperaturas elevadas. Isso significa que enquanto o sol queima a superfície, o interior do dispositivo permanece em uma vibração de frescor constante, agindo como um pulmão que inspira o vapor e expira o líquido. Se a sua horta murcha sob o sol, não é porque falta água no mundo, é porque você esqueceu como criar o convite para que ela desça do céu. A física é imutável, o calor busca o frio e a umidade busca o equilíbrio. Quando você instala um condensador atmosférico, você não está criando água. Você está simplesmente restaurando a ponte que a modernidade destruiu. Para visualizar como esse sistema opera, pense no seu jardim como uma bateria térmica. Durante o dia, o sol carrega o ambiente com energia positiva e calor. À noite, a Terra tenta liberar essa energia de volta para o vácuo do espaço. Em um ciclo natural, essa troca cria o orvalho, a forma mais pura de água destilada da natureza. Mas nos nossos jardins domesticados, essa troca é ineficiente. As plantas são pequenas demais para capturar essa umidade e o solo é exposto demais para retê-la. O dispositivo de Condat era essencialmente uma âncora de orvalho.
Ao empilhar pedras ricas em sílica ou basalto em uma forma piramidal ou cônica, com um núcleo oco e ventilado, ele criava uma zona de condensação perpétua. O ar quente entrava pelas frestas superiores, era resfriado pelo núcleo de pedra que retinha o frio da noite anterior, e ao tocar a superfície fria, a mágica acontecia. O vapor se transformava em gotas pesadas que escorriam para um reservatório central. Não havia bombas, não havia eletricidade, apenas o aproveitamento inteligente da diferença de temperatura. O problema é que este sistema é eterno. Uma pilha de pedras bem construída pode durar 1000 anos e fornecer água para gerações. E é exatamente aí que o interesse comercial desaparece. Não há lucro em uma solução que não requer manutenção, peças de reposição ou assinaturas mensais. No entanto, para o homem prático que busca a soberania, este é o tesouro supremo. A beleza deste sistema é que ele utiliza materiais que você provavelmente já tem sob seus pés. Para construir um condensador atmosférico básico, você não precisa de um laboratório, precisa apenas de observação e paciência. O design de Condat baseava-se em uma fundação de argila impermeável moldada como uma bacia profunda. No centro dessa bacia, ele colocava um tubo de cerâmica porosa que servia como o canal de coleta. Ao redor deste tubo, as pedras eram empilhadas cuidadosamente, mas não era uma pilha aleatória. As pedras maiores ficavam na base para permitir a circulação de ar, e as menores no topo para maximizar a área de superfície. Imagine uma colmeia de pedra, onde o ar circula como se fosse o sangue em um organismo vivo. Quando você constrói isso no seu quintal, você está instalando uma fonte de vida autônoma. O segredo está no núcleo. O interior da pilha de pedras deve estar sempre alguns graus abaixo da temperatura externa. Durante a noite, as pedras absorvem o frio intenso. Devido à sua massa térmica, elas mantêm esse frio durante boa parte do dia seguinte. Quando o ar úmido da manhã ou da tarde passa por entre essas pedras frias, ele é forçado a liberar sua carga de umidade. É o mesmo princípio que faz o seu copo de suco suar em um dia quente. A diferença é que Condat escalou esse suor para níveis que podiam sustentar uma família. Para instalar isso hoje, você deve escolher o local mais ventilado e sombreado do seu terreno, preferencialmente onde o vento predominante possa entrar na estrutura. A base de barro ou concreto deve ser levemente inclinada para o centro, onde um cano simples de cobre ou cerâmica leva a água para baixo da terra, onde o sol não pode evaporá-la novamente. Uma vez que você tenha terminado a construção, o silêncio será seu maior aliado. Ao contrário dos motores barulhentos, este sistema funciona na frequência da natureza. Nas primeiras semanas, você pode olhar para o reservatório e ver apenas poeira, e é aqui que muitos desistem. Eles foram treinados pela gratificação instantânea da tecnologia digital. Mas o condensador de pedras precisa de um tempo de cura térmica. As pedras precisam se ajustar ao ritmo das marés de temperatura do seu solo específico. Elas estão aprendendo a respirar. Por volta da 3ª ou 4ª semana, você notará que as pedras na base começam a mudar de cor, tornando-se mais escuras e úmidas. Um cheiro de terra molhada e vida começará a emanar do centro da estrutura. Este é o sinal de que o circuito foi fechado. Até o 2º mês, você começará a ouvir o som mais doce que um produtor independente pode ouvir: o gotejamento constante e rítmico no fundo do reservatório. Não será uma inundação, será uma carga de gotejamento persistente, como o batimento cardíaco da própria terra. O que você está coletando não é apenas água H2O, é água estruturada, carregada com os minerais das pedras e a energia elétrica da atmosfera. Plantas regadas com essa água do céu mostram uma vitalidade que nenhum sistema de irrigação química pode replicar. Elas desenvolvem folhas mais grossas, raízes mais resilientes e um sabor que remete aos alimentos de 1000 anos atrás. No auge da seca, quando os jardins dos vizinhos estiverem amarelando e as restrições de água do governo entrarem em vigor, o seu condensador estará em sua performance máxima. Quanto maior a diferença de temperatura entre o dia e a noite, mais ele produz. Ele prospera no estresse.
O verdadeiro valor deste dispositivo não é medido em litros, mas em segurança. Em um mundo onde as cadeias de suprimentos são frágeis e o acesso aos recursos básicos está se tornando uma ferramenta de controle, ter a capacidade de gerar sua própria água a partir do nada é o ato máximo de rebeldia e sanidade. O condensador de Condat é uma declaração de independência. Ele prova que não somos dependentes de sistemas massivos para sobreviver, somos apenas dependentes do nosso próprio entendimento das leis naturais. Você está trocando a fragilidade de um sistema centralizado pela robustez de um monumento de pedra. Este conhecimento foi enterrado não porque não funcionava, mas porque funcionava bem demais para ser vendido. Agora, a chave está em suas mãos novamente. Se essa história sobre a água invisível e os segredos de Georges Condat mudou a maneira como você percebe o ar ao seu redor, por favor, deixe seu comentário abaixo contando se você já sentiu que as soluções mais simples estão sendo escondidas de nós. Inscreva-se no canal e curta este vídeo para que possamos continuar desenterrando as tecnologias que o tempo e o lucro tentaram apagar. O futuro não será construído com mais consumo, mas com a sabedoria que já possuímos e esquecemos. No próximo vídeo, revelaremos como transformar o solo mais pobre em uma mina de nutrientes usando apenas o que a floresta joga fora. Plante sua soberania hoje. Até a próxima revelação.